Legal, né? Parabéns, Vanessa, pela reportagem, muito bacana, né? A adoção, sem dúvida nenhuma, a gente vê que é algo ainda que precisa ser bastante discutido ainda, né? Discutido, conversado, aceito, né? Tem muitos desafios, muitos paradigmas a serem cobrados, né? A serem, não é nem cobrados, a serem quebrados. Quebrados, né? E aproveitando esse gancho, eu recebo aqui a Laurita Casanova, ela que é conselheira tutelar, para a gente falar sobre aí, sobre os direitos das crianças e dos adolescentes, né? Que também não é só direitos, também tem a questão dos deveres, né? Boa tarde, Laurita. Boa tarde a todos que nos ouvem, que nos veem. Então, quando você falava da questão da adoção, né, Tiago, o bom seria que as crianças não precisassem ir para instituições de acolhimento e ficassem na sua família de origem, né, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente. Um dos direitos fundamentais previstos nessa lei é a convivência familiar e comunitária, né? E em família substituta é uma excepcionalidade, o acolhimento é uma excepcionalidade. E quando se fala de direitos e deveres, eu acho que a gente sempre coloca assim, que atrás ou junto, né, com cada direito, também tem um dever, né? Por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que muita gente ainda critica, né? Ele é uma lei excepcional, né? A Lei 8.069 de 1990, ela vem trazer os direitos fundamentais, que é justamente para que todas as crianças e adolescentes sejam muito bem cuidadas e que sejam cidadãos de bem. Né? Que não precisam, porque ninguém gosta de ser maltratado. Então, os direitos previstos no Estatuto são direitos inerentes a toda pessoa humana, que é direito à vida, à liberdade, à dignidade, ao respeito, à convivência familiar e comunitária, à educação, ao esporte, ao lazer, à saúde. Não tem nada além disso. Na verdade, o que acontece, né? Às vezes existe uma crítica com relação aos direitos da criança e do adolescente, para aquelas pessoas ou para aquelas famílias que está tudo estruturado. Mas, na verdade, esse estatuto não é necessariamente para quem tem tudo estruturado. Também, por exemplo. Porque ele fala para todas as crianças e adolescentes, né? Mas você fala uma coisa importante mesmo, né? Porque quando a violação de direitos, elas podem se dar no conjunto de qualquer família. Né? Mas o que chegam até nós como direito violado, geralmente são de situações de famílias complexas, diversas, com uma situação de vulnerabilidade também bastante acentuada. Né? E daí, quando a gente fala da questão deste direito, é para que a criança realmente possa ter igualdade de condições de todas as crianças e adolescentes. Né? Então, é nesse sentido que o Estatuto vem e traz no seu contexto, né? E deixa de ser aquela coisa assim de criança, um objeto de intervenção do Estado, e passa a ser um sujeito de direitos. Né? E daí quando as pessoas dizem assim, mas só tem direitos. Não, ela tem o dever também. Né? E o limite, esse dever, quem tem que ensinar é a família, é a sociedade, é os espaços onde ela está inserida. Né? Então, por exemplo, ela tem direito a estar na escola. Se essa criança tem o seu direito garantido à escola, ela tem que saber que ela tem o dever de estudar. Né, de respeitar as normas da escola, de fazer as atividades propostas. Se ela não fizer isso, ela está violando o seu próprio direito. Né? E o artigo 91 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz quando que o Conselho Tutelar vai atuar? Quando há uma violação de direitos, seja por ação ou omissão da sociedade, do Estado, seja por ação ou omissão dos pais ou responsáveis, ou em razão da sua própria conduta. E em razão da sua própria conduta, seria isso. Por exemplo, a gente chama, às vezes, muitos adolescentes para incentivá-los, chama os pais, porque a obrigação de manter as crianças na escola, que dizer você tem que estudar, aquela história que a gente diz, quem manda lá em casa? Né? São os pais. Não é no sentido do autoritarismo, mas sim da autoridade. Pai e mãe representam a autoridade, assim como os professores, eles são autoridades, e as crianças e os adolescentes, eles precisam entender isso. Por quê? Porque o próprio Estatuto traz criança e adolescente é um sujeito em peculiar situação de desenvolvimento. Se ele é um sujeito assim,
ele precisa de um adulto que o oriente. E esse adulto tem que ter essa responsabilidade. Pai e mãe não podem deixar com que o filho diga, eu não vou para a escola, e eles, tudo bem, meu filho, então você fica em casa dormindo, fique aí fazendo alguma coisa. Não, é horário de escola, ele tem que estar na escola, e não só estar na escola, ele precisa estudar, ele tem que ser ensinado a isso, ele tem que ter esse limite também, né? Então, por isso, assim, o estatuto só traz direito. Não, ele diz que tem direito à educação, como eu tenho, como qualquer outra pessoa tem. E daí, quando não tem esse direito garantido, procura-se o conselho tutelar para que nós, então, garantimos esse direito. A gente recebe muitos pais procurando, por exemplo, vaga, né? Eu fui lá na creche e não tem vaga para o meu filho. O estatuto diz que toda criança de 0 a 18 anos tem que estar na escola, né? Ou tem direito de estar na escola, né? Tem o ensino obrigatório, que é de 4 anos até os 18, caso não terminou o ensino médio ainda, que isso também é um equívoco, porque muitos adolescentes chegam 14, 15 anos e acham que não precisam mais estudar. Não, a lei diz que é até os 18 anos de idade, caso não terminou o ensino médio. Se já terminou, tudo bem. Daí o ensino superior é uma opção da família, desse adolescente resolver, né, no seu âmbito familiar. Agora, se não terminou o ensino médio, tem que estar até os 18. Então, quando não tem esta vaga garantida, o conselho tutelar garante, né? Porque daí tá faltando o Estado cumprir com a sua função, que é ter a vaga para aquela criança ou aquele adolescente. Daí a gente garante. A gente requisita a vaga, que é uma atribuição do Conselho Tutelar, sempre prevista no Estatuto, né? Então, é nesse sentido que se garante os direitos. Garantido o direito, a pessoa tem que se responsabilizar para ele, né? Por ele, aliás. Porque também esse estatuto, agora você acabou de dizer, né, que o Estado tem que dar conta do recado, né, no caso de creche, de escola. É bom também porque coloca a responsabilidade também no Estado. Quando a gente fala Estado, né, a gente fala em prefeituras, governos do Estado e governo federal, né? Então, ou seja, o Estado é o todo, é o conjunto, é o setor público, né? Então, é importante também porque o Estatuto coloca a responsabilidade também em cima do Estado, né? Sim. De oferecer condições, né? Exatamente. Coloca a responsabilidade no Estado, coloca a responsabilidade na família e coloca a responsabilidade no próprio adolescente. Porque, como eu falei antes, lá no artigo 98, fala em razão da sua própria conduta. É a mesma coisa com a questão de saúde. A gente tem várias situações, por exemplo, de uso de entorpecentes, né? Uso de drogas. Adolescentes que se envolveram, que estão acometidos dessa doença, né? Porque a dependência química ela é considerada uma doença pela Organização Mundial de Saúde. Então, a gente também tem serviços públicos, né, que são parcerias, como você falou, que eles estão aqui no município, mas também existem parcerias de outros governos, a nível nacional, a nível estadual. E a gente encaminha esse adolescente, então, para esse tratamento. Quando o adolescente se nega a ir, é porque ele está lesando o seu próprio direito, né? Então, o encaminhamento também se dá em razão da sua conduta, ele não está querendo se tratar. Então, a responsabilidade recai sobre a família. A família, e quando a gente fala em família, não é só o pai e a mãe, é o tio, é a avó, pode ser uma outra pessoa que tenha um vínculo afetivo, de proximidade com esse adolescente, que possa contribuir também nesse sentido. Que, como eu falei lá no início, às vezes os pais, eles também têm uma situação frágil de vida, de organização familiar, social, e outras pessoas podem estar contribuindo. Porque no artigo 4º, Tiago, do Estatuto da Criança e do Adolescente, também coloca que a responsabilidade para garantir os direitos de crianças e adolescentes é da família, é do Estado e é da sociedade ou da comunidade em geral. Isso já estava no artigo 227 da Constituição Federal. Então, já vem, né, foi incorporado no Estatuto da Criança e do Adolescente e traz essa responsabilidade a toda a comunidade também, né? Então, não é só o problema do outro, é meu também, porque nós também somos sociedade e a gente também precisa fazer a nossa parte, né? Perfeito.
Vim embora para minha terra natal e estou em casa e não consigo trabalhar porque não consegui creche para o meu filho de 2 anos e meio. E nossos direitos de ter nossos filhos na escola fica onde, né? Pago aluguel e não posso trabalhar. Quem que ela tem que recorrer nesse caso? Então, nesse caso, pode recorrer ao Conselho Tutelar, que vai requisitar a vaga, a creche mais próximo da sua residência ou uma das mais primeiro próximas. Ela tem que arrumar um emprego, não? Para ir lá. Ela está dizendo que não pode trabalhar em função de que tem que cuidar das crianças, né? Pelo que eu entendi. Isso. Então, se esta é a situação, mas independente disso, né? Ela pode nos procurar, porque o que se garante é o direito da criança. Né? Enquanto Conselho Tutelar, a questão do emprego, do trabalho, é uma responsabilidade da família dela estar procurando. Né? Agora, nós podemos garantir, independente dos pais trabalharem fora ou trabalharem ou não, o direito da criança ele é garantido. Obviamente, usa-se do bom senso, mas se tem 4 anos, é obrigatório, tem que estar na escola. Menos de 4 anos é direito. E se quiser que esse direito seja garantido, a gente pode fazer isso. Perfeito. Abordar o Conselho Tutelar, por exemplo, com relação às denúncias, né? Como que funciona quando as crianças querem fazer, os adolescentes, ou alguém quer fazer uma denúncia anônima, como fazer aí uma procura pelo Conselho Tutelar? Porque hoje a gente vê que muitas crianças, adolescentes são abusados sexualmente, que isso é um assunto que daria um programa inteiro, né? A questão do abuso sexual, porque às vezes está dentro da própria casa. Mas como que as pessoas podem fazer para abordar o Conselho Tutelar nesses casos, por exemplo, de abuso, de maus tratos? Porque às vezes também fica complicado você fazer uma denúncia de cara limpa, né? Como é que a gente pode... Presencial. Como que as pessoas podem proceder nesses casos? Então, o Conselho Tutelar Chapecó tem 2 conselhos tutelares, né? Tem o Conselho Sul, do qual eu faço parte, e somos 5 conselheiras, né? E tem o Conselho Norte. Então, a cidade foi dividida em 2 regiões. O Norte tem seus determinados bairros, né? E o Sul também os seus. Então, os números aliás, as denúncias, né? As denúncias, elas podem ser feitas via telefone. Tem o 0800, que é gratuito, pode ligar de celular, inclusive, né? Que é 0800 644 1407. Né? Esse é do Conselho Sul. Infelizmente, eu não lembro agora o 0800 do Conselho Norte, mas eu vou passar do Conselho Norte, que é o 33... A gente tem um intervalo agora, daqui a pouco dá pra gente passar depois. Tá, então, mas o número, né, fixo do Conselho Norte é 3323 6266. Do Conselho Sul, 3323 4529. E o 0800, eu vou repetir, 0800 644 1407. Então, as pessoas podem fazer por telefone, não há necessidade de se identificar. Nós, conselheiras, nem pedimos o nome de quem está falando, né? A gente vai pedir do que se trata, em que posso ajudá-la, mas não me interessa se o Tiago está ligando ou outra pessoa. O que me importa é a denúncia. A denúncia é importante dizer que tem que ser com dados, né? Precisamos do endereço, porque tem que ter a rua, o número da casa. Se não souber o nome da criança, tudo bem, mas pelo menos o nome do pai ou da mãe, porque a gente precisa fazer a intervenção, o atendimento, e a gente precisa ter alguns dados nesse sentido. Então, é desta forma. Ou então, se alguém quiser, tem o presencial, pode ir lá no Conselho Tutelar, né? Pessoalmente a gente atende, ou ainda tem o Disque 100, que vai direto à Secretaria de Direitos Humanos e que mandam para nós. Né? Também é uma forma de denunciar. Legal. Como faço... Oi. E quantas crianças que vivem em condições precárias? Qual o procedimento do Conselho, Vanessa? Então, o Conselho Tutelar, ele não é um órgão de atendimento. Né? Ele é um órgão que atende a denúncia e faz os encaminhamentos para as políticas públicas. É tipo fiscalização, seria uma... Não, ele é um órgão que atende e faz valer o direito da criança. Se ela está numa situação precária, por exemplo, o que seria essa situação precária? Falta de comida,
falta de alimentação, a gente vai encaminhar para assistência social, para que as assistentes sociais verifiquem, façam um estudo social e vejam o que tem de necessidade de prover para esta família. Então, a gente faz esse encaminhamento, eles têm que ser atendidos nesse quesito. Saúde, a gente também vai fazer uma intervenção junto à Secretaria de Saúde, ou junto à unidade de saúde da região, tem que verificar, cada situação tem a sua peculiaridade, então a gente tem que estar verificando isso e fazendo os encaminhamentos. A gente faz garantir o direito. Perfeito, então. Olha, daqui a pouquinho a gente vai voltar com o programa Ver Mais, com o quadro Seus Direitos e outras novidades para você na sequência do intervalo.